Psoríase, você já ouviu falar sobre essa doença? Bem-vinda ao nosso canal, nós somos as Irmãs Gerês, eu sou a doutora Tati. E eu sou a doutora Thaís Gerês. E juntas aqui vamos falar muito sobre dermatologia. No vídeo de hoje, a gente traz para vocês informações importantes sobre como identificar e como tratar essa doença de pele tão conhecida chamada psoríase. Primeira coisa, gente, a psoríase é uma doença de pele não contagiosa. Ela pode prejudicar bastante a qualidade de vida dos doentes, muitas vezes por preconceito, porque as pessoas olham e criam aquele afastamento com medo de que vão pegar a doença se encostarem. A psoríase é uma doença inflamatória, afetando muitas vezes não só a pele, mas as articulações do paciente. E a verdade é que ela é uma doença sistêmica, ela não acomete só a pele. O paciente com psoríase pode ter um risco maior, por exemplo, de doenças cardiovasculares. Você sabia disso? As lesões são identificadas como placas avermelhadas localizadas em regiões extensoras, normalmente cotovelo, joelho, a região da nuca, a região lombar dos pacientes. São placas avermelhadas com descamação e que costumam coçar. E naturalmente elas vão e voltam a depender de alguns fatores externos. Um dos principais gatilhos para a psoríase é o estresse emocional. Quando o paciente está bastante estressado, as lesões pioram muito. E não à toa a gente sempre recomenda que os pacientes com psoríase façam acompanhamento psicológico. Como trata-se de uma doença inflamatória e nós aqui sempre tratamos os pacientes de forma integrativa, nós sempre olhamos para a saúde intestinal do paciente. Isso porque o nosso intestino é um grande órgão do ponto de vista imunológico. Então, um desequilíbrio intestinal, muitas vezes escolhas alimentares ruins, podem impactar na nossa pele, deixando-a mais suscetível a desenvolver doenças inflamatórias, como é o caso da psoríase. Por isso, mudanças nos hábitos de vida, como por exemplo, incluir a prática de atividade física diária, escolher melhor os alimentos de forma a ter uma dieta mais anti-inflamatória, são coisas que podem sim melhorar muito os quadros de psoríase, principalmente aqueles que são mais extensos e que às vezes ocupam o corpo todo. Um dos tratamentos da psoríase é o uso da fototerapia. O que seria isso? É a aplicação de raio ultravioleta B, principalmente, para diminuir a inflamação na pele. E isso pode ser conseguido através de tecnologias dentro de consultórios médicos, mas também na exposição solar do nosso dia a dia. Basta que a gente respeite o prazo máximo de 10 minutos de exposição, lembrando que a gente não pode estar usando filtro solar para que essa exposição seja eficaz. Lembrar que essa fototerapia natural é uma atividade terapêutica, é para fins de controle da doença inflamatória e não de maneira nenhuma para deixar o paciente bronzeado, hein? Além disso, é super importante que o paciente com psoríase hidrate a sua pele regularmente todos os dias com um hidratante muito bom, porque a pele hidratada sofre menos lesões e coça menos também. Na psoríase leve a moderada, aquela que acomete até 10% da nossa área corpórea, pode ser tratada com produtos tópicos, cremes ou pomadas à base de corticoide, de calcipotriol, de imunomoduladores. Isso quem vai determinar para você é o seu dermatologista. Só para você saber como calcular essa área, mais ou menos a palma da nossa mão tem 1%. Então se você tiver mais do que 10 palmas de mão acometidas pela psoríase, você tem uma psoríase grave ou extensa. E isso já não vai ser controlado só com cremes ou pomadas e vai requerer tratamentos sistêmicos. Dentro dos tratamentos sistêmicos existem diversas modalidades terapêuticas, desde a acitretina, que controla a atividade da multiplicação celular, até os imunossupressores, no caso metotrexate, a ciclosporina, que já são usados há muito tempo na dermatologia e que são substâncias que têm um efeito sistêmico, vão agir no corpo todo e por isso são usadas para os casos mais graves. Além delas, existe atualmente uma série de medicamentos considerados imunobiológicos. A maioria deles são injetáveis e são substâncias que agem em algum ponto da nossa cascata imunológica, bloqueando a psoríase. Vale dizer que a psoríase é uma doença crônica, ela não tem cura, porém ela tem controle. E hoje em dia, o uso de tratamentos tópicos, orais, tratamentos com fototerapia, imunossupressores e imunobiológicos trouxeram uma excelente qualidade de vida para esses pacientes.
Os imunobiológicos, que são os tratamentos mais recentes para a psoríase, são de altíssimo custo e muitas vezes assustam os pacientes quando eles pesquisam na internet sobre eles. Mas vale dizer que são medicações fornecidas pelo governo através das farmácias de alto custo. Basta que o seu médico prescreva, preencha uma série de papéis e faça uma série de documentos que você vai dar entrada e vai conseguir pegar essa medicação. Para mais conteúdos dermatológicos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar aqui o sininho e aproveitando, siga a gente lá no Instagram, @irmãsgerês. Tchau!